Boa noite. Agora que eu vi que a gente já tá ao vivo. Vamos lá, boa noite, boa noite. Deixa o Instagram ir chamando vocês. Enquanto isso, eu tô me ajeitando aqui pra. Pronto. Tinha um negócio pegando aqui na minha perna. Então, vamos lá, gente. Boa noite. Deixa o Instagram ir chamando vocês. Enquanto isso, eu bebo uma aguinha. Bora, boa noite, boa noite. Tá todo mundo aí? Deixa a equipe tá mandando lá nos grupos do Clube dos Advogados Estrategistas. Inclusive, se você ainda não tá no Clube dos Advogados Estrategistas e não conseguiu aproveitar a nossa Black VDA Vitalício na semana passada, ó, já clica no link da bio que tá disponível aí pra você poder se inscrever, porque amanhã eu vou abrir a oportunidade. Eu vou abrir não, né? Eu vou reabrir e serão somente pouquíssimas vagas, então já aproveita. Boa noite, advogado é Jeffrey? É Jeffrey? Agora eu fiquei na dúvida se eu tô pronunciando certo, senão você me perdoe, tá bom? Mas já quem ainda não conseguiu pegar lá uma das vagas da Black VDA Vitalícia, a oportunidade é amanhã, mas já tem como, ó. Então tá certo, Jeffrey. Tem a possibilidade de você clicar no link da bio e já se inscrever lá, entrar em um dos grupos da Black VDA Vitalícia e poder participar. Mas precisa correr, porque senão amanhã você vai perder essa oportunidade. São apenas, 5 vagas. Já tô antecipando. Boa noite, Devimar. Seja bem-vindo. Tudo bom? Naísa, há quanto tempo não te vejo por aqui, mulher? Então, advogados, prestem bastante atenção no que eu vou falar aqui com vocês, hein? Já compartilharam aí com os colegas advogados naquele grupo de advogados, onde todos nós, né, temos, manda para ali, porque até o que eu brinco, tudo aquilo que a gente compartilha, o universo devolve pra gente em dobro, em triplo. Então, a única coisa que eu peço aqui para vocês é exatamente isso. Que vocês compartilhem a live, que é uma live gratuita. E hoje, gente, é uma live assim que realmente vai mudar a cabeça de vocês. Eu já fiz, vira e mexe aqui, eu faço várias lives sobre a questão do ônus da prova. Mas eu sempre trago modificações, trago temas novos. Então, fiquem aí comigo até o final e já vão compartilhando com os colegas advogados, tá? Então, preste bastante atenção aí no que eu vou falar para vocês, porque eu sei que tem muito advogado, tá? Quer dizer, a maioria dos advogados sente uma coisa, seja advogado iniciante, seja advogado experiente, que é aquela pressão quando vai entrar numa audiência, ou seja, antes de entrar numa audiência. A mão sua, a voz falha, a mente foge ali justamente na hora de responder alguma coisa. Boa noite, é forró com muito amor, seja bem-vinda. Começou a seguir agora, seja muito bem-vindo, tá? E mesmo, gente, quando você domina a lei, domina o processo, domina a tese, na hora H parece que tudo trava, né? Alguma coisa ali trava. Em princípio eu tô dominando tudo. Mas é exatamente por isso que tanta gente acaba perdendo oportunidades nas audiências. A audiência, o que eu sempre falo, ela é o 80-20 do seu processo. Tá? Não adianta ter peça bonita, saber fundamentar de forma bonita, se chegar lá na audiência, não souber fazer uma audiência, o seu processo ele é igual um castelo, ele desmorona. Exatamente isso. E muitas vezes, gente, não é por falta de conhecimento jurídico que perde lá as oportunidades nas audiências. É justamente porque falta preparo estratégico, psicológico e técnico para fazer a audiência. Ou seja, para o ato da audiência, certo? Então, se você ainda não me conhece, deixa eu já me apresentar, né? Porque eu já saí aqui falando, igual uma matraca-trica, como dizia meu pai. Tá? Eu sou a Aline Fraga,
advogada e mentora de advogados e a criadora do método VDA, o Vivenciando e Dominando as Audiências. E aqui nesse perfil eu ajudo advogados a dominarem com segurança todos os passos das audiências trabalhistas. Boa noite, Luana. Então, antes da gente começar a nossa live, eu já quero deixar aqui um alerta, tá? As vagas remanescentes para o meu método VDA, o Vivenciando e Dominando as Audiências, vai estar com acesso vitalício, será reaberta amanhã, tá? Por apenas 24 horas e as últimas 5 vagas. Então, se você não conseguiu entrar, corre amanhã. Hoje, 11h59, será liberado o link, tá? Então, já coloca o despertador para que você possa justamente não perder essa oportunidade, certo? Por quê? Porque esse é o tipo de oportunidade que não vai se repetir, porque as vagas são limitadas, tá bom? E depois que eu fechei na semana passada as matrículas para o método VDA, vários de vocês vieram me procurar pedindo facilidade no pagamento, dizendo que não conseguiu entrar nessa turma. Teve até a Emafra, esqueci o nome dela, falou: Aline, hoje eu não consigo, só consigo amanhã. Então, já aproveitem, gente, que eu estou reabrindo justamente para atender algumas dessas pessoas, alguns desses advogados, tá bom? Então, aproveitem e não vão, né, dormir ali esquecendo da coisa. Já coloca o despertador para tocar, tá bom? Então, são apenas 5 vagas, ou seja, está bem limitado, tá? Porque eu não consigo atender uma quantidade de advogados muito grande. Então, eu preciso limitar realmente, que eu sou uma só. Né? Pode ser que mais pra frente vocês aumentem demais, eu preciso de mais pessoas. Mas por enquanto sou eu só, então por isso eu não consigo deixar aberto para muitas pessoas, tá? Então, você que tá aqui comigo ao vivo deve aproveitar essa única chance de aprender o que realmente destrava a sua atuação ali na frente do juiz, na frente da outra parte, na frente dos outros advogados. Tá aí na frente do seu cliente, justamente. Porque se você não entrou, a hora é agora, tá? David, mas não pensa que eu te esqueci, não. Na Isa também, não sei por que vocês não entraram, tá? Fiquem comigo aqui até o final dessa live que eu vou dar mais informações. Mas agora, o que eu quero falar com vocês é exatamente de uma dor. Mas uma dor que muitos de vocês, posso te dizer, que quase a maioria dos advogados, tá? Principalmente aqueles que são audiencistas ou aqueles que ainda não fazem audiência porque tem medo disso que eu vou falar agora, tá? Sabe qual é a maior dor? É o ônus da prova. Por quê? É não saber se tem que fazer prova, se tem que produzir contraprova, de quem é o ônus, o que vai ser feito ali, quais provas eu preciso produzir. Então, o ônus da prova é o calcanhar de Aquiles de todo advogado. Não vem me dizer que não é, porque é. Eu também tive muito essa dificuldade. E é por isso que eu estudo muito até hoje sobre essa questão de ônus da prova. Para quê? Para eu poder passar facilidade para vocês. Porque eu não tive facilidade para aprender. Então, eu quero transformar a minha dor, que eu sei que é a dor de vocês, em algo tranquilo, para que vocês cheguem na sala de audiência sabendo exatamente de quem é o ônus da prova, sabendo dominar o ônus da prova, sabendo argumentar sobre o ônus da prova, sem ser passado para trás, tá? Então, essa é mais do que isso aqui não é uma live, gente, isso aqui é uma verdadeira aula que eu vou dar para vocês. Então, já comentem aqui para mim de onde vocês estão assistindo essa live e o que trava a advocacia de vocês. Vocês já pararam para pensar como que anda a advocacia de vocês, a advocacia trabalhista? Hoje, até para alguns colegas que passaram a me seguir agora, eu mandei essa seguinte pergunta: como é que anda a advocacia, a sua advocacia? Seja aquele advogado que já tem muito tempo, seja aquele advogado que está começando agora, tá feliz com os resultados que tem colhido? Ou nem resultado tem porque não tem demanda? Onde é que você vai procurar se você não
não colocar o pé na água. Se você não estiver comigo dentro do método, aonde que você vai procurar? Onde é que você vai saber guiar? Você vai saber a trilha por onde você deve andar? Se você não tiver ali uma pessoa para pegar na sua mão e dizer, ó, anda por aqui, anda por ali. Então comenta aí pra mim de onde vocês são, gente, que eu gosto de saber. Falem comigo, não me deixem aqui sozinha, não, por favor. Tá? Então já comenta aí se você tá aqui comigo ao vivo, se você tá assistindo gravada essa live, tá? Já vão colocando aí de onde você é, o que trava a sua advocacia. Me conta, sabe por quê? Eu gosto de saber exatamente para que eu consiga acertar, trazer o conteúdo na medida do que você precisa. Quando o meu aluno entra no método, eu peço para ele preencher uma ficha de inscrição. E aí ele me diz assim, eu peço para ele dizer qual é a atual situação dele, em que momento ele está, porque eu quero ajudá-lo de forma artesanal, entende? O David Mar tá colocando assim, estou desesperado, sem cliente há muito tempo, sem dinheiro, ele é Distrito Federal Santa Maria. Exatamente, David Mar. Enquanto você não entrar para o método VDA, você vai ficar, desculpa o termo, batendo a cabeça. Sabe por quê, David Mar? Porque você não tem uma pessoa para dizer assim, David Mar, vai por ali. Olha, David Mar, você fez, David Mar, falando nisso? Acho que você não estava na minha live, na aula magna, na verdade, do evento da Black. Eu dei diversas formas de você conseguir clientes, de você se tornar um profissional audiencista. Eu pedi para que os advogados que estavam lá colocassem no papel pelo menos 10 escritórios próximos ali da região deles, colocassem ali 10 escritórios que tinham ali perto e no dia seguinte oferecessem o seu serviço de audiencista. Porque você sabia, David Mar, eu trabalhei por quase 8 anos, eu fui associada de um grande escritório, não sei se vocês conhecem o Siqueira Castro, tá? Onde eu fui escrava, mas foi um grande escritório, tá? Escravidão à parte, que eu acordava 4 da manhã, ia dormir meia-noite, porque eu começava a trabalhar às 5 e parava às 10, mas tá tudo certo, isso me forjou, eu tô aqui hoje com vocês. Mas por que eu tô trazendo essa questão do Siqueira Castro, que eu trabalhei, que eu fui advogada lá? Porque lá, David Mar, é um dos escritórios, inclusive, que também tem aí em Brasília, tá? Que eles contratam audienciastas. E justamente como que eles contratam esses audienciastas? Eles buscam de alguma forma, vários dias, para não dizer quase que diariamente, eu recebia e-mails de advogados mandando currículo, informando que era audiencista, tendo disponibilidade para atuar naquela região XYZ. E você sabe quanto que o escritório pagava por audiência? Tá? Em média, ali um advogado iniciante para uma audiência simples, de 100 a 150 reais. Então, assim, se você fizer ali pelo menos uma audiência todos os dias, você já tem ali 500 reais se a audiência for 100 reais para você fazer. E eu dei uma outra forma também, mas isso, ó, lista, joga no Google, pesquisa quais são os escritórios de advocacia que tem aí, onde você consiga atender. E coloca e manda, se você quiser, depois, gente, quem quiser, manda aí, pode digitar aí pra mim e me mandar no direct também. Quem estiver assistindo gravado, coloca aqui embaixo que você quer a mensagem. É só escrever a palavra mensagem para vocês enviarem para esses escritórios, onde vocês vão se apresentar como audienciastas, dizendo que vocês têm disponibilidade para fazer as audiências trabalhistas deles. Entendeu? E vocês vão colocar a cidade que vocês atuam. E a partir de então mas o que adianta você colocar aqui audiencista se você ainda não tem a prática, que é exatamente o que tem lá dentro do método VDA. Então eu te dou a solução, eu te dou exatamente
como você vai pescar, mas para você poder pescar direito, você precisa da orientação, você precisa estar dentro do método VDA. E tem outras formas de você conseguir fazer dinheiro, entrando nesses sites de correspondência. Para quê? Para se oferecer como advogado correspondente, às vezes fazer uma diligência, às vezes fazer audiências. Ou seja, se você está sem cliente, é porque você não está há pouco tempo aqui no meu perfil e talvez não tenha assistido a nossa aula magna, tá? E ainda não entrou pro método, porque se você tivesse entrado pro método, tu já tinha pego exatamente esses bizus que eu dou, tá? Advogado meu não fica sem cliente, tá bom? Advogado, aluno meu, né? Boa noite, Celso, Thiago, meu cliente querido, tá? Então, ó, não tem choro e nem vela, não é... O que é melhor, Thiago? A gente pegar o chorar ou ser o vendedor de lenços? Eu quero aqui transformar vocês em vendedores de lenço, não em ficar lá chorando. Por quê? Eu dou exatamente a vara para você poder pescar o peixe. Eu não tenho como pegar e te dar o peixe o tempo todo. Entenderam? Então, ó, tá perdendo a oportunidade. 11h50, meia-noite, coloca o relógio para despertar, para você poder já entrar em uma dessas 5 vagas, tá, Devimar? Então, vamos lá, que eu acabei saindo um pouquinho aqui do nosso tema de hoje, tá? Então, fiquem comigo, ó, até o final da nossa live, tá? Porque além do conteúdo prático, que eu vou te mostrar como ter segurança e clareza, mesmo diante desses juízes arbitrários, sem travar ali na frente do seu cliente, dos colegas que estão te observando na audiência, tá? E bora começar, porque hoje o nosso tema tá fervendo, que é o que? Ônus da prova. É o tema, assim, que vai ser a vida toda do advogado, é um tema que é o calcanhar de Aquiles de todo advogado, tá bem? Então, deixa eu beber uma água aqui. Já compartilhou aí com os colegas? Já vi aqui que a minha equipe já postou lá nos grupos. Então, advogada, agora a gente vai falar sério, tá? Se você já se sentou ali na frente do juiz sem saber exatamente o que você tinha que provar, ou quem tem que provar o que aqui, se você tem que fazer prova ou contraprova, essa live é justamente para você, tá? E eu vou te mostrar, ó, o fundamento onde você vai identificar ali de quem é o ônus da prova, tá? Como isso impacta na sua estratégia, desde a entrevista com seu cliente, a elaboração da petição inicial ou defesa, dependendo por quem você esteja atuando, tá? Até a sala de audiência. Porque quando eu falo sobre audiência, a audiência ela não começa lá na audiência virtual, lá na audiência presencial. Ela começa, ó, muito antes disso tudo. Ela começa lá no primeiro momento que você vai fazer a entrevista com seu cliente, porque é onde você começa a analisar se aquele processo tem como realmente você ter êxito, se tem probabilidade, se você vai ter que fazer prova, se você vai ter que produzir contraprova, tá? Então, é nesse momento que a sua audiência começa. Então, se você não souber isso, você já vai estar cometendo um monte de erros, tá certo? Aqui hoje eu também vou mostrar para vocês quais são os erros que te fazem prejudicar o seu cliente ou deixar dinheiro na mesa, né? Porque se você prejudica o seu cliente, você ali já deixa dinheiro na mesa, ou seja, seus honorários reduzem, certo? Justamente por não entender de quem é o ônus da prova. Tá? Então já comecem me contando aqui no chat o que? Tá, ficou distante? Deixa eu colocar aqui mais próximo. Porque a pessoa tá querendo encostar, né? Tá? Você tem mais dificuldade em ônus da prova quando vai elaborar uma petição inicial ou uma defesa. Sempre, gente, eu vou falar inicial ou defesa, vocês pensem assim, bom, se eu estiver atuando pelo reclamante é inicial, se eu estiver atuando pela reclamada é defesa. Na manifestação, quando o juiz dá aquele despacho maroto, para quem ainda não viu, é um despacho assim, diga quais provas pretende produzir. Aí você tem que fazer uma petição. Os meus alunos têm essa petição. Se você não é meu aluno, você tá perdendo a oportunidade, tá? Que aí é aquela petição que você vai dizer se você quer produzir
prova oral, se você tem uma prova pericial, qual tipo de... se você tem uma prova de geolocalização, o que você quer que expresse ofício para algum órgão, é nesse momento. E ali você vai justificar que você quer fazer prova ou contraprova para X, Y, Z daqueles pedidos que tem naquela ação, tá? Então é nesse momento. Ou se você tem maior dificuldade, na hora da audiência, que é ali quando? Na hora de você saber, quando o juiz te pergunta: e aí, doutores, quais provas eu produzi? Ou quando ele diz para você: podemos ir para sentença? E aí você fica: hã? Sem entender. Porque afinal de contas ninguém te contou, o juiz, ele não tá nem aí se você tá começando agora ou se você já começou há muito tempo. Ele vai te tratar como se você fosse um expert em audiência. E para você se tornar um expert em audiência, você precisa ser meu aluno, entrar no método VDA. Tá? Exatamente isso. Então me contem, qual é a maior, onde vocês mais têm dificuldade? Na hora de elaborar a inicial ou a defesa, na manifestação, quando o juiz pergunta lá para você quais são as provas que vocês vão produzir, ou na hora da audiência, quando o juiz quer saber quais são os tipos de prova que vocês vão produzir. A prova, contraprova, o que você está fazendo ali, quais tipos de prova você vai produzir. Você precisa falar qual é o momento que você mais tem dificuldade. Boa noite, Ian, seja bem-vindo. Tá? Mas a gente vai começar pelo início. Que bom, né? Que a gente vai começar pelo início e não pelo final. Tá? A gente não é aquele tipo de filme que começa no final e aí você fica sem entender, aí depois volta tudo. Não, a gente vai começar pelo início mesmo. Eu gosto daquela coisa simples, feijão com arroz, que a gente entende com facilidade. Tá? Primeiro, gente, o que é o ônus da prova? Eu peguei aqui pra vocês um conceito de um professor meu, tá? Que eu adoro ele. Ele é muito didático. No livro que ele tem, que é o Manual das Provas. É um juiz e professor, tem uma didática também excelente, que é o José Antônio Ribeiro. Ele diz que o ônus da prova, gente, é um encargo do qual deve se desincumbir a parte que, segundo as regras de definição específicas, tem a incumbência de convencer o juiz sobre a existência, sobre a veracidade dos fatos por ela afirmados. Nossa, Aline, mas aí você embolou minha cabeça. Calma, que eu vou te explicar de forma simples, tá? Qual é a forma simples? O ônus da prova, gente, é a responsabilidade que você tem de demonstrar em juízo os fatos daquela parte que alega. Ou seja, se o meu cliente tá dizendo que ele fazia horas extras, Boa noite, Paula, seja bem-vindo, querido. Se o meu cliente diz que fazia horas extras, aí a gente vai entrar lá nas minúcias e, nesse caso aqui, ele precisa comprovar? Então, ele vai precisar produzir prova. Por quê? Desculpa. Porque, gente, do reclamante, qual é o ônus dos fatos constitutivos que constam aonde, gente? No artigo 818 da CLT e no CPC, no 373, que é ipsilítere, tá? Idêntico. Resumindo aqui, então vamos, para quem ainda não leu o 818, espero que vocês utilizem esse artigo para a vida acadêmica de vocês, para a vida do advogado, assim, de suma importância. O advogado, ele não dá 2 passos sem saber exatamente o que está lá no 818, que é o ônus da prova incumbe. Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Inciso 1º, ao reclamante, quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, aquele fato que ele supostamente criou, vamos supor, um pedido de vínculo, o ônus é dele, que ele está dizendo que ele tem direito a algo que não está anotado na carteira dele, então ele precisa comprovar. Tá? Boa noite, Solange, seja bem-vinda. Inciso 2, o ônus da prova incumbe ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamado, tá? Algo que impeça dele receber algum tipo de direito, modifique ou extinga, ou seja, terminou aquele vínculo ali, tá? E aí a gente tem aqui os parágrafos, tá? Que aí depois vocês
Dá uma lida porque são longuinhos. Tem o parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. E aí, gente, qual é essa regra geral, tá? Reclamante, que a gente acabou de falar aqui. Fato constitutivo do direito dele. Aquilo que gera o direito que ele está pedindo. Ele entende que, bom, a empresa tinha lá os cartões de ponto, mas olha, não refletiam a realidade. Então, ele disse que tem esse direito, ele precisa comprovar. O ônus incumbe aquele que alega. A mesma coisa, reclamante disse que... quer dizer, reclamante disse, empresa demitiu o reclamante por justa causa. Bom, um fato instintivo. A empresa está dizendo que ele cometeu alguma falta grave. Boa noite, Cristiane. Seja muito bem-vinda, querida, ao nosso perfil e a essa live. Tá? Espero que você já esteja inscrita no nosso link da bio para poder concorrer a uma das 5 vagas que hoje, à meia-noite, vai estar disponível para o método VDA, o Vivenciando e Dominando as Audiências. Tá? É a nossa Black Vitalícia. Então, gente, exatamente isso. Ao reclamante incumbe incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito, tá? Ou seja, aquilo que ele diz que ele tem direito. Reclamada, prova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Aí eu estava falando na justa causa. Se a empresa diz que ele cometeu uma falta grave, ela precisa comprovar. Porque ele vai dizer, opa, eu não cometi. A empresa está dizendo, ela precisa provar. Ou seja, o ônus incumbe aquele que alega, tá? Seja bem-vinda, Tássila, tudo bom? Só se você entrar ali em uma audiência com essas frases decoradas, isso não vai te ajudar. Por quê, gente? Não adianta você simplesmente ler o que está no artigo 818 da CLT, tá? Porque, na prática, o juiz, né? O juiz, os TRTs, os tribunais, eles aplicam a CLT, o CPC, súmula, OJ. Agora a gente está cheio de incidentes de recurso de revista repetitivo, princípios do tipo proteção, cooperação, aptidão da prova e, assim, um monte de outros princípios também. Então, gente, mais importante do que vocês saberem decorar artigo, tá? É saber exatamente como usar o ônus da prova ao favor do seu cliente, tá? Na estratégia da sua audiência. Porque, como eu sempre falo, e não vou me cansar de falar, a audiência é o 80-20 do processo. Não adianta escrever bem se você não sabe fazer uma excelente audiência. Eu digo isso todos os dias e vou continuar falando até isso, ó, entrar na cabeça de vocês, nem que seja por osmose. E aí, quando eu vou trazer as duas visões para vocês, tá? Quando você estiver atuando pelo reclamante, a pergunta que tem que te nortear ali é: o que eu preciso provar para eu poder ganhar esse pedido, para eu poder comprovar essa minha alegação? Essa é a pergunta que você tem que colocar aí de alerta quando você estiver atuando pelo reclamante. Aí do tipo, mais de 50% das ações, acho que são mais de 80%, não vou me lembrar aqui estatisticamente, tá? Tem um bom tempo que eu não olho. Mas a maioria das ações distribuídas, de reclamações distribuídas, tem pedidos ali de horas extras, tá? E aí, vou trazer aqui para vocês exemplos a título de horas extras. O que? Horas extras, alegação de horas extras sem controle de ponto, aí vocês precisam analisar. Lendo lá o artigo 74 da CLT, onde você vai verificar empresas com menos de 20 funcionários. Se o empregado, você vai perguntar para o seu cliente, se você estiver atuando pelo reclamante, ele disser para você que ele não registrava o ponto, aí você vai fazer o quê? Em regra, o ônus vai ser do reclamante comprovar aquela jornada. Porque não tinha controle de ponto e a empresa não tem a obrigação de ter controle de ponto. Porque, afinal de contas, ela tinha menos de 20 empregados. Tá? Sempre atentem-se, gente. Isso pós-reforma. Antes, a regra é outra, mas acredito que a maioria, hoje em dia, aqui a gente está falando de pós-reforma. Tá? Então, se não tem cartão de ponto
em regra, o ônus é do reclamante de demonstrar aquelas horas extras, aquela jornada realizada, tá? E aí ele pode comprovar como? Através de prova testemunhal, uma geolocalização, através de expedição de ofício para a radiobase, que a radiobase você vai pedir para as empresas de telefonia, que vai utilizar uma forma de geolocalização, o Google Takeout do celular do seu cliente, que demonstra ali onde ele estava em cada local, expedição de ofício para empresas de transporte público. Aqui no Rio, a gente pede para Rio Card, São Paulo, dependendo, capital, SP Trans. Cada cidade vai ser um, e vocês vão saber, que só perguntar ao cliente de vocês, tá? Para quê? Para poder demonstrar. Eu tive um caso não, uma aluna minha, a Alane, ela teve um caso que ela nem precisou ir para instrução. Por quê? Salvo engano, foi a primeira ação trabalhista dela, e ela, quando me trouxe a informação de que era um auxiliar de serviços bucais, salvo engano, que trabalhava num consultório dentário, e só tinham 3 pessoas lá, ele, o dono e a esposa. Como é que ele ia provar essas horas? Como é que ele ia provar o vínculo, já para início de conversa? Sabe como é que ele provou? Que fechou um acordo excelente para esse reclamante? Através do Google Takeout. Ele foi lá, extraiu a linha do tempo do Google do celular dele, demonstrou que de segunda a sábado ele estava lá naqueles horários durante mais de um ano, e aí o juiz forçou uma barra e, óbvio, que a reclamada acabou fazendo um acordo. Tá vendo como é que tem forma? Como é que ele ia provar? Porque o ônus seria dele. A esposa do dentista ia querer ser testemunha? Claro que não. Tá? Então eu trago também formas de vocês conseguirem comprovar isso. Ah, mas e se a empresa não trouxer os cartões de ponto, mas ela tem mais de 20 funcionários? Você vai embasar exatamente no artigo 74, parágrafo 2º da CLT, súmula 338, devendo ser validada a jornada da sua inicial, tá? Porque a empresa ela tinha a obrigação de controlar a jornada. Logo, o ônus ali vai ser o quê? Tá reclamada de apresentar esses controles de ponto. Ela não trouxe, o ônus é dela, você vai pedir a aplicação da súmula 338, inclusive impedir que ela tente produzir prova, tá? Oral, que eu quero dizer, tá? Então, o outro ponto é horas extras, alegação de horas extras, mas tinha controle de ponto anexado. A empresa junta os cartões de ponto. Você que está atuando pelo... A gente ainda está falando tudo pelo reclamante, tá, gente? Você, pelo reclamante, tem que mostrar que os cartões de ponto são o quê? Inidôneos, inválidos, tá? Eles não servem para aquilo ali. Eles são britânicos, aí você vai... Os horários não são variáveis, tá? Incompatibilidade daquela prova documental ou testemunhal, você vai demonstrar dessa forma, mas você vai precisar desconstruir. Se a empresa trouxer, você vai precisar desconstruir a tese dela, tá? A mesma coisa, reconhecimento de vínculo. Ah, você está pedindo ali vínculo. O ônus é de quem? É fato constitutivo do direito do autor. O ônus é dele, ele precisa comprovar. E aí o reclamante vai precisar comprovar o quê? O que eu chamo de SHOP, tá? Isso é uma forma simples de você gravar quais são os requisitos do vínculo. Subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Ele vai precisar comprovar isso. Aí, onerosidade geralmente é mais fácil, porque o pagamento costuma ser em conta, tá? A subordinação, você vai precisar demonstrar, vai conversar com o seu cliente, que ele era subordinado, ele prestava subordinação ali a determinada pessoa que foi contratada, que contratou ele. Pessoalidade, ele não podia se fazer substituir, tá? A habitualidade, não precisa ir todos os dias, gente, mas você precisa demonstrar que era agendado lá, que toda segunda e quarta ele tinha que ir, tá? A gente não está falando de doméstico, pelo amor de Deus. Doméstico a gente deixa para um outro momento para tratar, para não embolar a cabeça de vocês. Então, vocês têm que ficar com foco nas provas,
Pode ser um print de mensagem, e-mails trocados ali, testemunhas que confirmem essa rotina, a geolocalização que eu falei para vocês, tá? Então, na audiência, se você estiver pelo reclamante, você vai precisar montar o seu roteiro de perguntas por cada pedido. Você sabe fazer isso? Você tem o costume de fazer isso? Pois é, tá? No método VDA você tem tudo isso. A gente faz toda a preparação, eu já vou falando e os alunos vão anotando. Se quiser, eu tenho um resumo também da aula e eu passo para os meus alunos. A consultoria, que é algo mais individualizado, é de outra forma. Mas para os meus alunos, eu faço exatamente dessa forma. Tá? Saber exatamente o que cada testemunha precisa confirmar, precisa ter de conhecimento para que o seu cliente reclamante se desincumba do ônus da prova. Boa noite, Wellington, seja bem-vindo à nossa live, tá? A gente tá falando hoje, eu esqueci até de colocar aqui, gente, o tema da nossa live. Pera aí. Ônus da prova. Pronto. Aqui. Pronto, tá? Então, assim, se a reclamada não trouxer, não levar ali aqueles documentos que ela tinha obrigação de levar, aqueles que ela tem dever de guarda, você sabia que tem documentos que a gente fica assim, ai, o meu cliente não tem um recibo de salário, meu cliente não tem, não sei, algum documento que a empresa tem obrigação de guarda. Contra-cheque, os cartões de ponto, se você registrava, mais o que? Entrega GPI, aquele documento que o cliente, que o funcionário assina. Isso tudo a empresa tem obrigação de guardar, contrato de trabalho, tá? Então, você já vai deixar ali, se a empresa não levou, não juntou isso no processo, nos autos, você já vai deixar constado isso em ata e vai constar também os seus protestos. E vai o que mais? Requerer a inversão, a definição ou a presunção favorável ao seu cliente. Você precisa identificar ali, mas para isso você precisa saber exatamente. O ônus é do outro? Ah, então é inversão. O ônus era da empresa, porque ela tinha mais de 20 funcionários, então é definição, porque a inversão é aquilo, era meu e passou para você, tá? É isso. Então, a maioria dos advogados acaba perdendo aqui, não é porque o juiz ele não gosta de reclamante. Tem juiz aí que não gosta de reclamante. E sim, porque não chega em audiência com o mapa, com aquela sua audiência toda mapeada, com o ônus da prova desenhado ali para você. Você não chega sabendo de quem é, então você chega lá querendo atirar para todos os lados, tá? Querendo matar todo mundo. E aí, às vezes, você acaba dando tiro onde não era para ter dado. Exatamente isso, tá? Naísa colocou aqui uma perguntinha, daqui a pouco eu respondo, tá, Naísa? Então, assim, o ônus da... E quando você estiver atuando pela reclamada, tá? Agora a gente, vira a chave, tá? Atuando pela reclamada, que é o que eu faço, mais de 95% da minha advocacia é reclamada. Pouquíssimos casos eu tenho de reclamante, tá? A pergunta estratégica que você precisa fazer é qual? O que eu preciso trazer para desconstruir a narrativa daquele reclamante? Ou pelo menos o que eu chamo de reduzir, ali, mitigar aquela condenação. E você dá um jeito de limitar de alguma forma. Como é que você limita? O que você está querendo dizer com limitar, Aline? É do tipo assim, o reclamante pede horas extras, ele trabalhou lá por 5 anos. Aí, ao invés de você, muitas vezes, não juntei todos os cartões de ponto, tenta limitar. Então, tenta produzir prova para aquele período que não foi anexado. Ou porque estava híbrido, aqueles cartões chamam híbridos. Ou quero limitar o período, porque ele aquela funcionária saiu de licença maternidade. Ou porque teve um auxílio, afastamento, tá? Então você limita ali, pelo menos você reduz aquela condenação da reclamada, tá? E exemplos práticos do dia a dia pedido de horas extras, se a empresa tem controle de jornada, você precisa juntar esses cartões de ponto, você vai analisar os cartões de pontos, os contra-cheques, tá? Completos, se eles estão variáveis, não estão ali
que eu digo de variáveis? O cartão tá todo santo dia de 8 às 17. Isso é um registro, um cartão de ponto britânico, tá? Verificar, tem aqui várias horas extras e eu tô olhando os contra-cheques e não tô vendo o pagamento, mas tem um acordo individual ali de compensação, tem um banco de horas, então junta isso também, tá? E o preposto, gente, é de suma importância aqui nesse caso, por quê? Ele precisa estar pronto para explicar eventuais divergências, eventuais perguntas sobre aquela documentação anexada. Tá? O preposto ele tem que estar com tudo na ponta da língua, tá bom? E o outro pedido do tipo adicional de salubridade, adicional de periculosidade. Aqui a prova é predominantemente técnica, é através do quê? De um laudo pericial, vai ter que ser feita uma perícia no local que aquele empregado trabalhava, mas a reclamada, a empresa, ela tem por obrigação demonstrar que foram fornecidos os equipamentos de proteção individual adequados, treinamentos, comprovantes de entrega precisam estar anexados aos autos, laudos ambientais, PBP, PGR, LTCAT, tá? Isso tudo precisa ser anexado. Para quê? Para ela se desincumbir dessa obrigação. Justa causa, o ônus da prova é da reclamada. Justa causa é fato instintivo, ou seja, ela alega que demitiu uma pessoa por justa causa, por uma falta grave, então ela precisa comprovar. Então, se você está atuando pela reclamada e quer manter essa justa causa, precisa de prova robusta, seja através de documentos, advertências, suspensão, testemunhas. Tem as imagens. Por exemplo, quando eu atuava para TIM, lá tinha muita justa causa, porque haviam fraudes. Você já recebeu alguma vez uma cobrança dizendo que fizeram uma linha no seu nome? E aí quando você vai ver, você nunca fez e seu nome foi negativado? Pois é, essas pessoas são demitidas por justa causa. Eu já peguei vários casos desses. E como é que a gente comprovava? Através das câmeras de segurança. Pegava, conflitava o horário que foi criado aquela determinada conta, porque o cliente vai ligar para reclamar, olha, eu não pedi uma linha nova. E aí nisso gera uma investigação. Essa investigação precisa ser trazida para o processo. Essas câmeras precisam ser trazidas para o processo. Entende? Então, isso a reclamada, ela tem essa incumbência de comprovar isso, tá? Deixa eu mandar aqui uma mensagem rapidinho. Tá? Pedindo um negócio aqui pro meu marido, gente, perdão. Então, assim, na audiência, quando você estiver atuando pela reclamada, você não pode simplesmente, nego. Não, olha, reclamante, eu nego essas alegações aqui, foi demitido por justa causa mesmo e pronto, acabou. Você precisa comprovar as alegações, tá? E lembre-se, gente, quem atua, quem tá ali pela reclamada, muitas vezes acaba conseguindo virar o jogo só por conhecer bem de quem é o ônus da prova e usar a aptidão da prova ao favor dela, tá? Eu atuo, como eu falei, 95% para a reclamada. Os meus alunos, eles aproveitam exatamente porque eu conheço o que as reclamadas geralmente vão alegar. É óbvio que eu não tenho, não atuo. Os processos que eu pego e faço, os treinamentos, faço as preparações, não tem nenhum cliente meu ali envolvido, tá? Então, eu vou fazer de forma genérica ali, no sentido de que eu ainda não peguei, tá, gente? Nenhum cliente meu que eu esteja atuando pela reclamada. Mas se eu atuar, eu vou pegar de uma forma genérica e vou dizer qual é a forma de atuação. Mas a minha expertise com reclamada faz toda a diferença exatamente para os meus alunos saberem como atuar. E eu, hoje em dia, tenho vários alunos que atuam pela reclamada. E aí eles aproveitam isso de mim. E é sempre bom a gente conhecer os dois lados da força. Porque quando eu sei o que o outro pode alegar, eu já penso de outra forma. Isso ajuda aos meus alunos, tá? Então, assim, deixa eu beber água, minha garganta começa a ressecar. Até aqui, a gente acabou falando de uma forma mais a regra geral, tá? Mas agora a gente vai entrar num ponto que
muda por completo esse jogo, que é o que? A distribuição dinâmica do ônus da prova. O CPC, ele trouxe ali a possibilidade do juiz redistribuir o ônus da prova quando? Em algumas situações. Quando aquela prova se torna excessivamente difícil para uma das partes, ou quando a outra parte tem maior aptidão, maior facilidade de produzi-la. Tá? Boa noite, Ítalo, seja muito bem-vindo. Isso aparece demais na prática trabalhista. E isso é simples, para quem já atuou, que geralmente advogado quando começa atuando no direito do consumidor. Isso aqui é exatamente essa questão da redistribuição, exatamente assim, tá? A empresa tem uma câmera, a única prova que aquele cliente tem. Vai pedir, então, olha, excelência, a prova tá nas câmeras, as câmeras estavam naquela direção, eu preciso, é de suma importância. Ou um caso meu, tá? O meu cliente, ele tinha sido eleito como presidente da CIPA, e aí pediu uma rescisão indireta, e nisso ele foi no sindicato pedindo lá a ata de eleição, a ata de assembleia, com a eleição tudo direitinho. O sindicato, né, maravilhoso dos hoteleiros, para não dizer o contrário, tá? Se tiver alguém aqui que esteja assistindo do sindicato de hotelaria, pelo amor de Deus, vocês precisam melhorar, gente. Ele foi lá trocentas vezes tentar conseguir a bendita ata. Falou, não, você tem que pedir no hotel. Na hora de pedir a nossa contribuição, né, todo mundo quer. Mas na hora de pegar e ajudar ele, entregar algo que é do direito dele, não entregou. Mas enfim, o que eu tive que fazer? Tive que quase que espernear dentro da sala de audiência, dizendo que quem tinha maior aptidão de trazer aquela prova ali era a reclamada. A reclamada precisava trazer aquele documento que, se ela tá dizendo que ele não foi reeleito, então ela que prove, que afinal de contas é o quê? É um fato modificativo. Mas a alegação, não, eu estou negando, está negando entre aspas. Está dizendo que ele já tinha sido eleito, mas ele não foi reeleito. Então, ao meu ver, aquilo ali era um fato modificativo. Tá? Então, o ônus permanecia com ela. Até que o juiz conseguiu entender e acabou invertendo o ônus, porque o ônus era do meu cliente, ter levado aquilo ali, inverteu o ônus com a minha alegação de que aquilo ali, na verdade, não se tratava do ônus do meu cliente, sim de um fato modificativo, e que a empresa estava tolhindo o direito dele, porque ele não tinha aptidão para produzir aquele documento e a empresa tinha de fácil acesso. Aí o juiz determinou a apresentação e foi comprovado. Mas você imagina se eu não tivesse essa sagacidade, se eu não tivesse essa expertise que eu tenho de mais de 10 anos advogando e fazendo audiências trabalhistas. O meu cliente ia perder muito dinheiro ali. Porque, meu cliente não tem, tá tudo certo. Vou perder aí 1 ano de estabilidade. 1 ano e meio, na verdade. Tá? Então, assim, vocês precisam ficar atentos a essa questão. Parece muito, tá? Isso que eu tô falando com vocês aparece demais na nossa prática. Tá bom? Então, fiquem ligados nisso. E o que um advogado estrategista faz? Ele não fica só reclamando da dificuldade da prova. Porque reclamar é você clamar 2 vezes. Então, o que acontece? Você tá clamando por aquilo que você reclamou. É reclamar. Tá? Vou ficar reclamando porque é muito difícil conseguir essa prova, não tem jeito. Pelo amor de Deus, né, gente? Não sejamos assim, tá? Esse advogado vai requerer de forma fundamentada que o juiz atribua o ônus da prova àquela parte que tem melhor condição de produzir essa prova, como eu acabei de falar. E se a parte não cumpre, vai consignar em ata, excelência, diante da não apresentação da documentação que a empresa tinha obrigação de guarda, requeiro sejam aplicadas as consequências da distribuição dinâmica do ônus da prova, com presunção favorável à narrativa da parte autora. É desse jeito, tá? Importante. Você não vai ficar esperando a sentença. Você atua na audiência. Boa noite, George. Tati, sejam bem-vindos, querida.
tá? Você vai atuar ali na audiência, vai requerer, vai protestar, vai registrar em ata. Tudo você consta em ata. Indeferiu, consta na ata de audiência, tá? Advogado que domina o ônus da prova não aceita simplesmente ouvir aquela bela palavrinha. Indefiro, doutor. Indefiro, doutora. Não tem pertinência. Você precisa justificar, fundamentar e constar na ata os seus protestos, porque o que não tá na ata não tá no mundo. É isso, em suma, tá? Então, assim, o advogado vai mostrar o quê? Que requereu, tô tentando ajeitar aqui que eu tô achando que tá estranho. Que requereu, que fundamentou, que a outra parte detinha ali aquela prova e que a ausência dela deve jogar o peso pro outro lado. Ou seja, o ônus incumbe ao outro, porque ele tem maior aptidão para comprovar aquilo ali, tá? Agora eu vou juntar com vocês tudo isso na prática da audiência. Como o ônus da prova organiza o seu roteiro de perguntas, tá? Passo simples, é do tipo, gente, pegue cada pedido da sua inicial ou da sua contestação. Para cada pedido, escreva qual é o fato central que precisa ser provado, ou você precisa fazer prova ou precisa fazer contraprova. É o que tem lá no nosso dossiê, que é exatamente, e tem lá dentro do método, que eu bato isso o tempo todo com os alunos, que é o quê? De quem é o ônus da prova? Pego lá cada um daqueles pedidos. Tô atuando pelo reclamante ou pelo reclamado, gente. É da mesma forma. Cada um daqueles pedidos. O que precisa? De quem é o ônus de cada um desses pedidos? Precisa fazer prova ou contraprova? Qual é a alegação da outra parte? Qual tipo de prova eu tenho para poder provar ou fazer contraprova disso ali? Ah, é uma prova documental, uma prova pericial, uma prova testemunhal? É uma prova digital? A partir disso, gente, vocês montam um mapa de perguntas para o reclamante, para o preposto, para a testemunha. Quando eu estou atuando pelo reclamante, eu não pergunto para o meu cliente, eu pergunto para a parte contrária, ou seja, para o preposto. Boa noite, Júlia, seja bem-vinda. Mas, para as testemunhas, todo mundo pergunta, tá? Seja testemunha convidada pelo meu cliente, seja testemunha convidada pelo cliente da outra parte. Então, assim, na hora de você perguntar, você não pode ir no improviso. Não existe improviso, gente. Sala de audiência é o 80-20, é coisa seríssima, tá? Então, não adianta não prometer. Ah, eu vou perguntando ali e vejo no que dá. Aconteceu comigo, tá? Uma das minhas primeiras audiências, o Dr. Marcelo Segal, juiz na 26, aqui do Rio. Eu acostumada com o juiz, acostumada, né? Tinha acabado de começar a fazer audiência, mas já tinha um ano e pouquinho fazendo audiência. Crente que todo juiz começava a fazer as perguntas, o juiz vira pra mim e fala: ué, pode começar a perguntar, quem quer ouvir a doutora? Eu não tenho perguntas, não. Então, gente, esse negócio de eu vou perguntando, vou vendo o que dá, você precisa ter um start. Você precisa saber da onde você vai começar, tá? Então, você já entra na audiência sabendo quais são os pontos daquela narrativa que você precisa consolidar. Boa noite, Cláudio. Acho que esse Cláudio é meu aluno. Seja bem-vindo. Acho que é o aluno dessa turma nova, tá? Quais os pontos dessa narrativa você precisa consolidar? Em quais pontos você quer criar ali uma contradição na parte contrária? Você quer descaracterizar aquilo? Porque, lembrando, você quer comprovar aquilo que está na peça do seu cliente. Se você está pelo reclamante, você vai confirmar as alegações do seu cliente. Se você está pelo reclamado, você vai confirmar as alegações do reclamado. E às vezes você... Boa noite, Cabe, seja bem-vindo. Tá? E às vezes você precisa o quê? Demonstrar que houve ali algum tipo de contradição. Na hora das razões finais, você já amarra, excelência. Quanto ao pedido X, a parte autora comprovou através de X, Y, Z, a reclamada não trouxe documentos nem testemunhas aptas a afastar as alegações trazidas por ela. Portanto, à luz do ônus da prova, do artigo 818 da CLT, o ônus da prova foi a parte reclamante se desincumbiu perfeitamente do ônus que lhe cabia, devendo ali o pedido ser julgado procedente. Por exemplo, Cabe, você quer entrar ao vivo comigo? Eu te puxo para você perguntar.
E aí você vai requerer, seja julgado procedente, tá? Isso você atuando pelo reclamante, claro, gente. Isso é muito diferente de você chegar nas razões finais e simplesmente, quando o juiz te perguntar, razões finais remissivas, doutor? Você sabe o que são razões finais remissivas? Vocês sabem? Me contem. E aí vocês digam, ah, tá bom, como teve uma aluna minha, assim que entrou no método, mas ela veio correndo, a gente ainda teve tempo de reverter esse cenário, porque ela veio falar comigo no mesmo dia da audiência. Os meus alunos, eles trazem o que as notícias das audiências logo assim quando elas acabam. Então, isso pra mim é ótimo. Boa noite, Andréia. Ah, eu só tava olhando aqui. Cabe and... Desculpa. Já sei agora que é a Andréia. Seja bem-vinda, querida, tá? Então, assim, não vai simplesmente chegar nas razões finais. Ah, eu reitero os termos da inicial, que é igual, falar mais do mesmo. Ou, requeiro a procedência ou requeiro a improcedência. Gente, vocês precisam exatamente o que vocês fazem nessas razões finais. Vocês vão trazer ali os pontos favoráveis ao seu cliente, tá? E ressaltar aqueles pontos que favoreceram no momento da audiência e reiterar todos os protestos. As razões finais a gente tem, antes de tudo, que reiterar os protestos, tá? Então, assim, quem domina o ônus da prova, argumenta em cima da prova produzida e daquela prova que não foi produzida porque não tinha que ser, tá? Você precisa ter argumento para tudo. Mas eu vou trazer agora para vocês os erros clássicos que faz com que os advogados percam ali por não saberem de quem é o ônus da prova. E aí, antes, vou listar para vocês aqui alguns erros que eu acabo vendo diariamente. É do tipo, confundir narrativa bonita com prova. Boa noite. Agora eu não chamo mais de Josi, é Mara. É uma das minhas alunas novas também. Seja bem-vinda, querida. Tá? Confundir narrativa bonita com prova não adianta. Narrativa bonita, petiçãozinha ali bonita, cheia de adjetivo, mas não tem, é pobre de fato e de prova. Tá? Não sabe para onde está indo, nem de onde está vindo. Não pedir a prova certa na hora certa. Não requerer ali perícia, não especificar as provas. Não pedir ali, não sinalizar quais são os documentos que a empresa tinha por obrigação trazer. Porque a empresa, vocês aprenderam que ela tem poder de guarda de vários documentos. Tá? Realizar audiência sem protestar. Ah, fiz audiência, a parte contrária não juntou determinado documento que era essencial, o advogado não registra que tinha necessidade, tá? E tampouco registra os seus protestos ali. Não conectam perguntas com os pedidos, tá? Aquela pergunta, aquele advogado que pergunta de tudo um pouco, mas nada diretamente, nada amarradinho a cada pedido. Ou seja, gente, atira pra tudo quanto é lado. E acaba muitas vezes fazendo gol contra. Isso é péssimo. E razões finais genéricas. Não faz link do fato, prova, ônus, conclusão. A ideia aqui, gente, não é de criticar os advogados. Pelo contrário, eu já fui esse tipo de advogado. É justamente de te mostrar que quando você entende e aplica bem o ônus da prova, a audiência, ela deixa de ser ali tanto faz. Poxa, tive aquele trabalho, mas tanto faz se ganhar ou se perder. E passa a ser um jogo estratégico, igual um jogo de xadrez, tá? Onde cada pergunta, cada pecinha que você movimenta, ele tem um propósito. E tem um propósito de quê? De você se tornar totalmente independente, se tornar ali um profissional admirado, que todos os colegas queiram te contratar, que você tenha mais clientes, porque o seu cliente se sentiu seguro ao seu lado, ali no dia da audiência. Isso faz muita diferença. Eu contei pra vocês, mas eu gosto sempre de contar, porque tem gente nova aqui, que eu já fiz uma audiência que eu já tinha tido contato com a advogada lá fora, mas nem sabia que era advogada da parte adversa, que estava falando comigo. Aí, no momento da audiência, a audiência foi assim, muito tranquila
com bastante cordialidade e muito respeito de ambos os advogados. Eu fiz várias perguntas capciosas para o cliente dela. No final da audiência, a gente saindo da sala de audiência, ela vira para mim e fala: nossa, doutora, que audiência. A doutora faz audiência para outros clientes ou só atua pela reclamada? Falei: não, eu faço, não sendo para reclamada que eu atuo, não tem problema nenhum. Ela pode me passar o seu contato que eu vou pedir algumas ajudas para a doutora. Ou seja, foi algo que transcorreu tranquilamente, consegui ali descaracterizar várias alegações daquela reclamando, consegui limitar, como eu trouxe aqui para vocês, e ainda saí com o advogado da outra parte, admirando a forma como eu atuei na sala de audiência. Eu quero que os meus alunos, que vocês que ainda não se tornaram os meus alunos, são meus seguidores, também se tornem profissionais assim, onde o outro advogado queira contratar os seus serviços. Onde a testemunha do cliente fale: nossa, que advogado, hein? É esse? Que advogada é essa? Advogada boa. Não sabe por quê, mas ele percebeu sua segurança. É isso que eu quero transformar vocês assim. Boa noite, Eli, seja bem-vindo. Tá seguindo aqui, seja muito bem-vindo. Sempre que precisar, já pode chamar e já se inscreve no link da bio, tá, gente? Porque hoje, à meia-noite, vai ser disponibilizada as últimas 5 vagas para o nosso método VDA Black Vitalício, tá bom? E pra gente fechar aqui, deixa eu recapitular com vocês. Ônus da prova não é só artigo de decoração, é roteiro estratégico, de atuação. Pelo reclamante, você pensa em termos do que preciso, prova ou contraprova. Pela reclamada, o que eu preciso provar? Uma improcedência? Ou eu preciso, boa noite, Fabrício, meu aluno querido. Ou eu preciso reduzir aquilo ali, limitando aquela prova do reclamante. Boa noite, Euclides, seja bem-vindo. Distribuição dinâmica do ônus da prova. Você não aceita passivamente a dificuldade daquela prova. Você fundamenta, você requer. Tá? Trazendo a necessidade daquilo ali. Na audiência, as suas perguntas, os seus protestos, as suas razões finais, elas conversam diretamente com quem tem aptidão, com quem tem o ônus de comprovar aquilo ali. Tá? Se você, gente, aplicar só o que a gente conversou aqui hoje, vai ficar gravada essa live. Para quem tá chegando agora, vai ficar gravada. As suas audiências já vão começar a mudar o patamar. O nível já vai subir, a régua já vai subir, tá? Então me contem agora aqui no chat. Se você estiver assistindo gravado, pode colocar aqui embaixo também. Você tá aqui comigo ao vivo? Qual foi o maior insight que você teve hoje sobre o ônus da prova? E em qual ponto você percebeu que estava errando ou deixando passar? Me contem aí. Enquanto eu vou bebendo água. A gente já tá chegando no finalzinho. Deixa eu só falar aqui uma coisa com vocês. Cris, boa noite. E deixa eu responder. Eu não vou deixar de responder, tá? Naísa Deivimar. Foi Naísa Deivimar, né? Que colocaram aqui. Acho que foram. Tá? Já vou responder aqui a vocês. E aí, como prometido lá no início da nossa live, eu vou falar sobre a oportunidade única desse finalzinho de mês, que é a Black Friday amanhã, né? Que é misturado também com o finalzinho de 2025. Então, como eu acabei fazendo uma campanha lá no dia 13, quero trazer aqui para vocês exatamente. Poxa, a Aline não vai fazer nada em plena quinta-feira de Black Friday. Tá bom, vou reabrir aqui para vocês ficarem felizes. Então, existe algo que poucos advogados acabam se dando conta, que é o quê? A audiência, gente, não é um evento isolado. É o 80-20 do processo. Uma audiência mal feita, não adianta, a petição bonita vai levar ferro, tá? Vai prejudicar o seu cliente não vai te indicar. O cliente sempre acha que a culpa é do advogado. O cliente não tinha testemunha. O cliente vai achar que a culpa é do advogado, tá? Então, assim, a audiência não é evento isolado. Ela, na verdade, é o ponto final de uma preparação
que precisa de método. Se você não tiver método, não adianta. Método para você estruturar a linha de raciocínio, método para você conduzir a forma como você fala, método para você formular as perguntas, método para você manter a postura corporal, até a forma como você se porta, tá? Para você gerenciar o nervosismo, método para você não cair em armadilhas do juiz ou do advogado da outra parte que está tentando te desequilibrar. Então, quando você entende isso, tá? A audiência ela deixa de ser um problema e vira um ativo, na verdade, na sua advocacia. E foi por isso que eu acabei criando o método VDA, o Vivenciando e Dominando as Audiências. Ele é um método feito para qualquer advogado iniciante ou avançado que quer ter segurança na fala, dominar o ambiente da audiência, conduzir as perguntas ali com estratégia, tá? Se posicionar com firmeza, evitar armadilhas comuns e atuar com confiança do início ao fim daquela audiência, desde a entrevista com o cliente até a última audiência que você tiver, tá? E dentro do VDA, gente, já passaram advogados que nunca tinham feito uma audiência e saíram dominando, tá? Eu tenho inúmeros depoimentos aqui. Tinham medo de falar e destravaram, erravam assim no modo de fazer perguntas e hoje conduzem com segurança. Eu tenho colocado aí no meu feed para vocês verem, se sentiam pequenos, né, minimizados ali diante dos juízes e hoje eles entram mais tranquilos, estavam perdidos no roteiro e finalmente entenderam o passo a passo daquela audiência, foram elogiados por magistrados pela postura em audiência, porque isso faz total diferença, e todos têm uma coisa em comum, que se você se tornar meu aluno, você também vai ter. Eles tinham conhecimento jurídico, mas faltava método. Método, gente, é o que você precisa, tá? E dentro do VDA você vai encontrar justamente um checklist completo ali de preparação pré-audiência, técnicas de oratória aplicada ao direito. Eu falo isso o tempo todo nas nossas mentorias coletivas, que são semanais, estruturas de perguntas para cada tipo de audiência, simulações reais com correção, postura, presença e condução estratégica, como vocês vão evitar armadilhas comuns dos magistrados, como dominar a fala, mesmo sob pressão, o juiz dizendo, próxima, doutor, não vou fazer essa pergunta. Vocês precisam saber como fazer, falar pausadamente, como se preparar emocionalmente sem travar quando o juiz bater na mesa, o advogado da outra parte resolver dar chilique, tá? E grupos de suporte suporte, que é o grupo que eu chamo, é a nossa comunidade dos alunos, suporte meu diretamente e acompanhamento, tá? Isso tudo, gente, por quê? Porque a realidade, ela é uma só. Um único erro numa audiência pode custar o seu processo, o seu cliente, a sua reputação, que vai muito além de um processo de um cliente, e dinheiro. Hoje mesmo, boa noite, doutora Ana, né? Ana Caiano. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem no grupo de advogados perguntando sobre um determinado advogado. Nossa, recebi aqui o currículo do advogado tal. Sabe como é que é esse advogado? E você sabe qual é a experiência que a gente teve com esse advogado? Péssima. Sabe por quê? Porque teve mal atuação. Então é isso. Aí você perdeu um processo, é o de menos. Mas você perde processo. Você pode... essa falta de... Esse erro na sua audiência pode custar ali, além daquele processo, o cliente, o boca a boca faz diferença, a sua reputação, que tinham outros advogados ali à sua volta. E o que sustenta qualquer ser humano é o dinheiro. Não adianta, eu não ligo para dinheiro. Não liga para dinheiro? Como é que você vai comer? Como é que você vai se vestir? Como é que você vai morar? Você precisa de dinheiro, gente. Dinheiro não é sujo, não. O dinheiro é aquilo que te sustenta, é aquilo que dá o melhor para sua família, tá? É aquilo que permite que você dê uma boa educação para os seus filhos, que você consiga cada vez mais investir em si mesmo, tá? Mas uma audiência feita com segurança, domínio, pode colocar você ali em outro patamar na sua advocacia. Boa noite, Daniela, seja bem-vinda. É o tipo de habilidade que paga dividendos para o resto da sua carreira. Então, enquanto você resolver ser advogado,
isso vai bastar. Espero, né, que, poxa, 5 anos advogando ali, não queira parar por ali. Então, por ser o mês da Black Friday, eu resolvi reabrir para atender a pedidos de alunos que ficaram me mandando direct, me chamaram no WhatsApp, tô com dúvida, tô com dificuldade, me ajuda aqui. Porque tinham dificuldades ali na forma do pagamento. Poxa, ali não dá para abrir um boleto? Então, eu acabei conversando com a minha equipe, fiz os levantamentos das vagas, tá? Eu acabo saindo, sim, perdendo quando eu abro o pagamento do boleto, mas o meu objetivo aqui é muito além de, dinheiro, não. O meu objetivo aqui é conseguir mudar a sua advocacia, porque eu não tive ninguém para poder fazer o que eu faço, entende? Eu comecei quebrando bastante a cara, mas bastante de verdade, porque primeiro, a gente não tinha esse online que a gente tem hoje em dia, não tinha alguém que pudesse cobrar aquele valor acessível para me ajudar. E por isso que eu quero ajudar cada vez mais advogados, tá? Então, o meu propósito é alcançar mais advogados, ter mais advogados confiantes, seguros, dominantes dentro da sala de audiência, não pagando mico, não servindo ali de chacota, não sendo meme nas redes sociais, tá? E por ser exatamente esse mês da Black, aí eu resolvi que vou abrir apenas 5 vagas para quem quer mudar a realidade nas audiências trabalhistas de verdade. Vou falar com você. Calma que eu ainda vou responder todas as perguntas aqui, tá? Então, o que eu ofereço, gente? Vagas com valor de Black Friday, tá? Os bônus liberados, os bônus que eu ofertei lá no dia 13 são os mesmos. Condições de pagamento, boleto parcelado, Pix, cartão de crédito. Você também tem a possibilidade, Aline, eu tenho cartão de crédito, posso fazer no pagamento recorrente, que é o quê? Só vai descontar a parcela? Tem como. Mas isso, gente, é para quem hoje, a partir da meia-noite, age muito rápido, tá? E só até o dia 28, enquanto tiver vaga. Então, se não tiver vaga, aí sinto muito. Se as 5 vagas forem completadas, não vou conseguir abrir mais, porque eu não dou conta, tá? Eu sou um ser humano só, tem revisão de peças, a gente tem ali toda aquela mentoria coletiva, eu faço preparação semanal dos meus advogados, tá? Dos meus alunos. Eu vou fazer também um sorteio de uma mentoria individual comigo, só eu e a pessoa, por 3 meses, a cada 15 dias, podendo perguntar sobre todo o processo do trabalho, que eu vou fazer quando? Daqui a 30 dias, acho que vai cair no dia 13 ou no dia 15, que a gente combinou, tá? E depois disso, gente, depois do dia 28, vagas completadas, o método VDA, ele volta ao valor normal e vai fechar todas essas condições especiais. Então, não fique triste, por quê? Porque você pode adquirir o meu método a qualquer tempo pelo valor cheio. Mas até de meia-noite de hoje até o dia 28, às 23h59, você vai pagar 50% do valor e ter acesso vitalício. O meu suporte por 2 anos, ou seja, você pode me perguntar qualquer coisa ali por 2 anos e acesso a todas as gravações, a tudo que eu for colocando lá dentro do curso, tá? Vocês terão acesso vitalício. Então, se você quer dominar a audiência, se você quer entrar seguro na sala de audiência, se você quer parar de travar, se você quer fazer parte ali da minoria que realmente domina o jogo jurídico, e infelizmente é a minoria dos advogados que investem em si, clica no link da bio, tá? E já garante a sua vaga. Assim que você confirmar o acesso, confirmei a minha matrícula, você já vai receber acesso imediato, materiais iniciais, guia de preparação, e você já vai começar a destravar na sua primeira aula. Tá? E a primeira aula, sabe quando é? Sábado agora, porque as aulas elas acontecem às sextas-feiras, mas essa sexta eu tenho audiência, então essa semana será no sábado, tá? Audiência, gente, não é sorte, não é talento, não é dom, tá? É preparo, é método, é prática, e agora você tem acesso a esse caminho. Sua chance de mudar tudo isso vai estar aberta com a Black VDA Vitalício. Então, só depende de você, que eu dou o meu máximo, mas eu não consigo dar o meu máximo
apenas nas redes. Então, você precisa estar dentro do método para eu poder te ajudar mais, tá? Então, tudo só depende de você. Nunca mais você vai gastar com curso de audiência trabalhista. Você vai ter o meu acompanhamento ali e espero que você faça essa virada na sua advocacia trabalhista, tá? Espero encontrar todos vocês lá dentro da plataforma da Hotmart e já na primeira aula, na segunda, que a nossa primeira aula foi essa sexta, já nessa segunda aula dentro do VDA, tá bom? Vamos dominar, gente, as audiências trabalhistas juntos? Deixa eu beber uma água e vou partir aqui para responder as perguntas. Deixa eu olhar aqui. Ó, a Naísa, foi a Naísa que perguntou? Foi. Estando presentes todos os requisitos do vínculo, mas a empresa permitiu a substituição, o que nunca aconteceu. Estando presentes todos os requisitos do vínculo, mas a empresa permitiu a substituição, o que nunca aconteceu. É simples permissão. A simples permissão é suficiente para afastar o vínculo na Justiça do Trabalho, estando presente todos os requisitos do vínculo, mas a empresa permitiu a substituição. Então, se faltou um dos requisitos, Naísa, descaracteriza. Então, se ela podia se fazer substituir, ela podia pegar e falar, olha, hoje eu não vou não, então eu tô mandando outra pessoa no meu lugar. Não preenche todos os requisitos do vínculo de emprego, tá? Mas se for do tipo assim, ah não, ela foi contratada e ela informou, olha, no dia tal eu vou ter uma cirurgia, não vou poder comparecer, vou ter um médico, a empresa desloca alguém, aí não tem problema. Mas se a sua cliente, se a reclamante, ela podia pegar e colocar alguma pessoa no lugar dela, aí não estando presente um daqueles requisitos, já descaracteriza o vínculo, tá? Aí a Anaísa fez outra pergunta. Essa formalização de entrega dos EPIs deve ser feita também quando se tratar de contratos de prestação de serviço? Exemplo, deve ser empregadora que trabalha, ou empregada, que trabalha no laboratório clínico da empresa. Se for, gente, prestação de serviço, não. Tá? Prestação de serviço não é empregado. Aí são outras, ela não tem direito adicional de insalubridade ali, tá? Eu gosto de fazer foto das perguntas de vocês, que depois eu faço conteúdo. Porque não são só vocês que têm essas dúvidas, às vezes tem outros colegas. Deixa eu ver aqui que teve mais pergunta. Em qual momento da audiência eu posso pedir a redistribuição do ônus da prova? No caso que você citou, por exemplo, de pedir a filmagem das câmeras, o momento é após a retirada do sigilo da defesa. Então, o momento de você pedir a redistribuição do ônus ou a definição do ônus é em audiência. Nada, gente, de ficar colocando na petição inicial. Ah, já tô pedindo inversão, gente, você nem sabe o que a empresa vai trazer ali. O momento de você requerer ali, falar sobre o ônus da prova é na audiência, que é quando o juiz ali define, tá? Olha, excelência, pela ordem, considerando aqui que tem um pedido de nulidade de justa causa, o ônus é da empresa. Eu gostaria da definição do ônus da prova. Ou seja, se é da empresa, ao invés de começar a colher os depoimentos pelo reclamante, vai começar pelo preposto, tá? Ao invés de começar ouvindo a sua testemunha, vai começar ouvindo a testemunha da reclamada. Por quê? Porque o ônus da prova é da empresa. Então, quem tem a incumbência de comprovar aquilo ali é a empresa. Então, para que você vai ouvir a sua testemunha antes, se você só tá ali para fazer contraprova e não prova? Tá? Então, o momento de você requerer essa inversão, essa definição do ônus da prova é na audiência, tá bom? Ah, e no caso que eu acabei falando aqui sobre a questão da filmagem das câmeras, você já vai requerer isso desde o início. Ou se no decorrer da colheita de depoimentos foi informado foi confirmado
que tinham câmeras ali, você pode, no momento da resposta, excelência, pela ordem, considerando a informação, poderia requerer a determinação da juntada dessas filmagens pela empresa, ou você pode aguardar, terminar aquele depoimento, você fazer esse requerimento, constar em ata de audiência, tá? Então, esse é o momento. A audiência é sempre melhor. O momento é após a retirada do sigilo? Você precisa que haja a retirada desse sigilo, porque senão como é que você vai saber quais as provas aquela empresa ali está trazendo, tá? Aí a Anaísa colocou, pergunta para os alunos. A advogada de Paulo Afonso Bahia está aqui, sem falar comigo. Ah, tá, então isso aqui é entre vocês. Tá? Mais alguém, gente, tem alguma dúvida? Amanhã de manhã eu vou fazer uma live do carro, tá? Aquela live surpresa que eu vou fazendo no momento, no meu deslocamento, casa-trabalho, tá? Então, se alguém quiser participar amanhã, por volta de 7h30, 8 horas, eu estarei ao vivo com vocês aqui fazendo uma live com temas onde vocês podem fazer a pergunta que quiser e eu vou responder. Óbvio que é tudo na fase de conhecimento, desde a entrevista com o seu cliente até a sala de audiência, tá? Então, vai ser uma live de perguntas e respostas, onde eu também acabo trazendo ali situações. Essa semana eu tive audiências e aconteceram várias situações esdrúxulas que eu também vou trazer ali para vocês, tá? Então, muito obrigada aí pela participação. A live que era para durar 1 hora no máximo, a gente já tá aí quase 1h30, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Quem ainda estava na dúvida e eu fechei o carrinho, fechei ali as matrículas para Black VDA Vitalício, entrem, porque vocês só terão essa última oportunidade e com esse valor que está e com acesso vitalício, não vai voltar a se repetir. Então, ó, aguardo vocês, já clica no link da bio para vocês estarem dentro de um dos grupos da Black, tá bom? Beijo, gente, até amanhã de manhã. Tchau, tchau. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Fiquem com Deus.